Por que a Malvina na novela morre e no livro não? É o que você vai saber no vídeo de hoje. Então, como você já sabe, deixa aquele like. E se você está passando pela primeira vez aqui neste canal e não é inscrito, por favor, se inscreva. Bom, se você como eu ficou insatisfeito e muito triste com o final da personagem Malvina na novela, sabendo que no livro o destino dela não é tão trágico, você vai entender no vídeo de hoje por que essa mudança se deu. Gente, eu gostaria de pedir a vocês a contribuição de um Pix de qualquer valor. Se você gosta do meu trabalho, se você acompanha meu trabalho todos esses anos e acha interessante todas as questões que eu levanto aqui, todos os temas e curiosidades que eu faço sobre a novela, por favor, me ajude. Faça um Pix. Está aí na tela o endereço onde você pode me fazer qualquer contribuição. E eu ficarei muito satisfeito. E prometo para vocês estar sempre colocando vídeos novos e a dar continuidade às dublagens dos capítulos, tá bom? A personagem Malvina, que é uma criação original de Bernardo Guimarães, na adaptação de Gilberto Braga, já começou com o destino certo. Sim, Gilberto Braga já planejava para Malvina o seu final. Inclusive, quando a atriz foi escalada por Erval Rossano, ela já foi convidada da seguinte forma: você vai morrer. Porque Erval Rossano já tinha uma certa intimidade com Norma Bloom. O diretor havia dirigido ela anteriormente na novela Senhora, onde ela havia sido protagonista. E ela já tinha ali um histórico, segundo as revistas que eu li, de morte em novelas. Inclusive isso virou até uma brincadeira em uma das manchetes ali, em que ela anunciava que sua personagem morreria em Escrava Isaura. Mas só por isso, só porque ela já tinha morrido em outras novelas, que Gilberto Braga resolveu dar este final a Malvina? Não. A Escrava Isaura, como tantas outras novelas de época, eram na verdade uma forma que os autores tinham de protestar diversas coisas do que aconteciam naquela época. 76 era um período de ditadura militar muito forte. Quase tudo que se falava era censurado. Quase tudo que se publicava era censurado. Então, quase não se podia falar sobre a situação política da época. Mas se você pegasse um trabalho de época, se você fizesse uma brincadeira, uma paródia e colocasse situações do Brasil daquela época, fingindo que estava falando do passado, a censura não percebia. Porque, cá entre nós, a censura sempre foi muito burra, né? O que, na verdade, o que esperar de uma censura? O que esperar de milicos, não é? A burrice por todo lado. Mas, enfim, era essa época que os autores e diretores conseguiam tirar o sarro com a cara da ditadura militar. Usavam Escrava Isaura principalmente para fazer censura na política da época. Aquela opressão que o brasileiro vivia, aquele preconceito que ainda existia naqueles dias e que ainda existe nos dias de hoje, era estampado. Só que como aparentemente estavam falando do século XIX, a censura não se metia. Só que as pessoas em casa se sentiam representadas e as pessoas em casa percebiam que elas também cometiam aquelas atitudes, mesmo numa época distante da época que estava sendo retratada. E a personagem Malvina, além de ser uma personagem que o Gilberto queria colocar como uma feminista, uma personagem que no início da história começa como a mulher submissa, a mulher que se casa através de um casamento arranjado por seu pai, mas mais tarde a personagem compra a briga da Isaura, entende a opressão que ela sofre dentro daquela fazenda, quando na verdade ela achava que Isaura vivia um eterno conto de fadas, que para Isaura nada lhe faltava. Como inclusive na canção, que no livro tem uma letra e que você pode ver que é uma escrava se queixando da sua vida de escrava, na novela tinha apenas a versão instrumental da música Retirante, que é Vida de Negra Difícil. Foi dividida essa cena, que no início do livro acontece, na íntegra, foi dividida em 3 partes na novela. Já começa no primeiro capítulo um trecho dessa cena, que é quando Malvina e assim a Esther não se conformam de ver que Isaura está tocando uma música triste. Por que Isaura, uma pessoa tão delicada? Até então Malvina não sabia a condição de Isaura,
poderia estar tocando uma música tão triste, tão bonita, porém tão triste. Toco-a de ouvido. É muito curioso. É estranho que uma moça tão jovem, tão bela, tão delicada, tenha guardado no ouvido uma canção tão triste. Bela, de certo, mas triste. Pungente mesmo. Parece um lamento. Um lamento de alguém que sofre muito. Não me lembra nada que eu já tivesse ouvido. Não terás inventado a melodia? De certo que não. É alguma coisa que me acompanha, sem dúvida, desde a infância. Conheço há tanto tempo que nem ao menos posso me lembrar quando a ouvi pela primeira vez. Deverá estar ligada às minhas origens, à minha condição. A sua condição? No decorrer da história, Malvina toma conhecimento do porquê de Isaura não ser aquela pessoa tão feliz que era para ser, sendo ela uma escrava branca, criada com todo mimo, com toda educação, e que nada lhe faltava dentro de casa, tinha conforto, tinha quarto, tinha tudo. Só que faltava-lhe a paz interior, e a paz interior que faltava para essa escrava, quem lhe tirava era o seu próprio marido, o Senhor. Como na novela chega a esse ponto, que é diferente do livro, a Malvina já havia concebido uma amizade muito além daquela amizade que a gente vê Malvina ter pela Isaura no livro, que se quebra logo após a primeira intriga que Rosa faz. No livro, Rosa começa a fazer intrigas e dizer que Isaura se insinua para Leôncio e que se Leôncio corre atrás de Isaura porque Isaura já deu alguma confiança e coisa do tipo. Então Malvina no livro, cega de amores por Leôncio, acaba tapando o sol com a peneira, ou acreditando verdadeiramente aquilo, ou preferindo acreditar na versão da Rosa e se vira contra a personagem Isaura. Já na novela, eliminar a Malvina, essa personagem que se chama Malvina. Na sequência original, Malvina não deveria morrer nesse incêndio, como a gente viu e sofreu. Malvina deveria perceber que Leôncio tinha aquelas más intenções por Isaura, o colocaria contra a parede, como foi feito na novela, só que vendo que não teria sucesso nenhum e que Leôncio estaria cego, que ele jamais libertaria Isaura, colocando todos os pretextos possíveis, Malvina acaba abandonando Leôncio e volta para a casa de seus pais. Gilberto deu a história que era a sequência de Malvina para a personagem Aninha, que é uma criação sua, interpretada por Miriam Rios. Essa personagem passa a exercer o lugar de Malvina, não só porque se torna esposa de Leôncio depois que ele fica viúvo, mas porque dá sequência ao roteiro do livro. Ou seja, em determinado momento da história, Leôncio faria as pazes com Malvina e voltaria para a fazenda antes que Isaura fosse capturada. E o que acontece na novela é que Leôncio se casa com Aninha e volta com ela para a fazenda antes que Isaura seja capturada. Daí em diante, a sequência da história é a mesma, só que já não é Malvina e agora se chama Aninha. Mas, segundo o crítico da época, era a mesma personagem. Inclusive, Aninha era a Malvina de Bernardo Guimarães, com o nome Aninha. E Malvina não era Malvina de Bernardo Guimarães. Olha que interessante. Outra curiosidade muito interessante é que quando a atriz Norma Blum fez a Malvina, ela estava com os cabelos curtos e loiros, porque, como vocês sabem, a atriz naturalmente é loira de olhos azuis. Inclusive, por esse detalhe de olhos azuis é que ela foi escalada para interpretar Malvina, porque no livro o autor Bernardo Guimarães deixa bem claro que Malvina tinha olhos azuis. E quanto a seus cabelos, ela usou uma bela peruca. A gente consegue ver que tem até um volume a mais, mas eu acho que passa batido. Quase ninguém percebeu na época. Inclusive a atriz, quando acabava de gravar as cenas, ela retirava a peruca e ia correndo para o teatro, porque ela estava com uma peça em cartaz. Bom, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês sabem alguma outra coisa sobre a Malvina que eu deixei passar aqui. Se ficar faltando também mais alguma coisa aqui, eu faço outro vídeo depois e conto algumas outras curiosidades sobre a personagem e sobre os outros personagens também, tá bom? Um beijo grande
para todos vocês. E até o próximo vídeo.